Aula 2. Sumário. Equipamentos de uma sala cirúrgica, a anestesia e o papel da enfermagem. Sala de recuperação pós-anestésico. É uma área que se destina à permanência do paciente logo após o término do ato anestésico cirúrgico. Nesse local, o paciente fica sob os cuidados das equipes de enfermagem e do anestesista. O tempo de permanência do paciente varia, em média de 1 a 6 horas. A RPA deve estar instalada dentro do centro cirúrgico ou em suas proximidades, de modo a favorecer transporte fácil do paciente anestesiado para o local, assim como o seu rápido retorno à sala de operação, na vigência de uma reintervenção cirúrgica. Essa localização possibilita também o livre acesso dos componentes da equipe médica. A área física da RTPA em metros quadrados varia de acordo com a da especificação do Ministério da Saúde, que estabelece para uma da sala com 2 leitos no mínimo de 1,5 metros quadrados por leito, com distância entre estes e a parede, exceto cabeceira, de 1 metro e 6,5 metros quadrados quando houver mais de 2. As características de construção da RPA não diferem das do centro cirúrgico. Quais sejam paredes e pisos devem ser revestidos de material lavável e as portas devem ser largas, possibilitando a passagem de camas ou macas e aparelhos. A temperatura ambiental e a ventilação devem ser iguais às da sala cirúrgica, com o objetivo de proporcionar conforto e segurança ao paciente. A iluminação deve favorecer a avaliação precisa da cor. A iluminação deve favorecer a avaliação precisa da cor da pele do paciente. Para a artificial, o uso de lâmpadas fluorescentes é mais econômico, considerando que necessita permanecer acesa por longos períodos. É imprescindível que a iluminação dessa sala esteja inclusa no sistema de luz de emergência. O posto de enfermagem deve ser promovido de armários para guarda de roupas e balcões com gavetas para armazenar medicamentos e materiais estéreis. Deve ter também pias com água quente e fria. Deve existir ainda uma mesa ou balcão promovido de telefone, sistema de comunicação interna, impressos próprios de uso da referida unidade e cadeiras ou bancos. Prevê-se ainda uma área de utilidades destinada à guarda de hamper e outros materiais, como comadre e papagaio. O local deve dispor também de uma pia profunda. A RPA deve ser promovida de equipamentos básicos em perfeitas condições de uso para atender a qualquer situação de emergência. Didaticamente, tais equipamentos e materiais de uma RPA podem ser definidos em equipamentos básicos, geralmente fixos à parede, acima da cabeceira de cada leito, tais como 2 saídas de oxigênio ou fluxômetro, uma saída de ar comprimido, uma fonte de aspiração a vácuo, um foco de luz, tomadas elétricas de 100 a 120 volts, monitores multiparâmetros e estetoscópio. Equipamentos e materiais de suporte respiratório, tais como ventilador mecânico, máscara e catéteres de O2, sonda para aspiração, carrinho de emergência com material completo para intubação orotraqueal e ventilação, equipamentos e materiais de suporte cardiovascular, tais como equipos de soro, transfusão, catéteres, seringas e agulhas, e outros outros materiais, bandeja de cateterismo vesical, sondas vesicais de demora, sistema de drenagem vesical, pacote de curativo, bolsas coletoras para drenos e ostomias, gases, chumaço e adesivos, termômetros, frascos e tubos esterilizados para coleta de sangue,
fitas reagentes para a dosagem de glicose no sangue e urina, medicamentos e soros, soluções de desinfetantes e antissépticos, cilindros de O2 e ar comprimido, aspirador elétrico, travesseiros, almofadas, equipamentos de uma sala cirúrgica. O centro cirúrgico é dotado de equipamentos da mais alta tecnologia, como focos, mesas, carros anestésicos, bisturi elétricos e monitores de última geração, dentre outros equipamentos. A disposição dos equipamentos na sala de cirurgia permite uma fácil adaptação aos diversos procedimentos cirúrgicos, que ofereça uma rápida transição de procedimento diagnóstico para o cirúrgico avançado ou convencional, com o mínimo de tempo possível. É preciso acionar os equipamentos diante da equipe de modo que o ato cirúrgico transcorra de maneira confortável. Também faz parte do equipamento fixo o sistema de gases utilizados na anestesia. São canalizados e têm painéis diferenciados pela padronização de cores. Cinza é o vácuo, verde é o oxigênio e amarelo é o ar comprimido. O que é o vácuo? É aquele que faz a função de aspirar, certo? O verde é o oxigênio, é onde é ofertado oxigênio para o paciente. E o ar comprimido também é uma forma de ventilação para o paciente. Essa canalização ela fica fixa, certo? Em toda a rede. Existe também o azul, óxido de nitroso, não é? Que também é uma canalização que é utilizada dentro do centro cirúrgico. A gente viu também na aula, né, anterior que além desses gases que são canalizados na parede, ainda existe uma sala, um ambiente onde é armazenado cilindros de O2 e ar comprimido para situações de emergência ou para manutenção, né, do ambiente. Equipamentos de uma sala cirúrgica. Os equipamentos móveis podem ser colocados ou retirados da sala de acordo com a necessidade da cirurgia. São eles: mesa de operação, foco de luz auxiliar portátil, mesa de roupa esterilizada, mesa de instrumental, mesa auxiliar de instrumental, mesa de anestesia, mesa maio, banco giratório 2, escada de 2 degraus, 2 suportes de soro ou suporte fixo no teto, 2 suportes para o braço do paciente e arco de narcose. Estrando, eventualmente para elevar a estrutura de um dos membros da equipe ou melhorar a visualização e o acesso ao campo operatório. Um hammer para roupas usadas, outro para compressas cirúrgicas e outro para papéis descartáveis. O que é o rambo? É como se fosse um cesto, certo? Onde é dispensado, desprezado aquelas roupas que estão contaminadas para ir para a limpeza, né? Para ir para a desinfecção. E o outro para compressa também, que essas compressas também passam por um processo de desinfecção, de descontaminação para reutilização. E um outro cesto de papel para os descartáveis. 4 baldes, um para anestesiologista, um próximo à mesa de roupa e 2 para o uso da equipe. Um carrinho de aço inoxidável com divisões suficientes para guardar medicamentos, soluções antissépticas, sondas para aspiração, intermediários, seringas, cubas, fios de sutura, pacotes de roupas, compressa, material de sondagem vesical e outros. Bisturi elétrico ou unidade de Bowell ou termocautério, aspirador elétrico, aparelho para medir pressão arterial, monitores de pressão arterial média,
não invasivos. Torpedo de oxigênio para emergência, equipamentos auxiliares no posicionamento do paciente, perneira, coxim, espuma de areia ou tecido, tala e suporte de cabeça, monitores cardíacos para oximetria para pressão não invasivas e capnográfico e termômetro, balança para pesar e compressas, equipamentos de anestesia. Recepção do paciente. É preciso estabelecer uma ordem de chamada de paciente e introduzi-los na área do centro cirúrgico para ser submetido ao procedimento. Montagem da sala cirúrgica. É preciso posicionar condições de anestesia e suprimentos de materiais necessários ao alto atendimento de pacientes submetidos a um ato cirúrgico. Equipamentos de uma sala cirúrgica. Atendimento de enfermagem na sala de cirurgia. Deve-se proporcionar condições de atendimento ao paciente submetido de um ato cirúrgico. Mesa de operação. A mesa de operação deve ser flexível. Algumas possuem tampos de acrílico ou de madeira. Também acessórios e suporte com a finalidade de adaptar a mesa cirúrgica. As mesas, elas são bem variadas, assim, né? E existe vários equipamentos, como a gente já pôde ver, né? Que é para estar dando um conforto e se adequando a cada padrão de paciente para facilitar as posições na hora de cada cirurgia. Equipamentos de anestesia. São equipamentos de anestesia: respiradores artificiais, monitor, esfigmomanômetro, tubos endócrino-traqueais de vários números e conexões, drogas anestésicas, medicamentos utilizados na anestesia, catéteres, soros, seringas descartáveis próprias para anestesia de bloqueio e agulha para anestesia raquidiana, peridural, caudal e outras. Impressos que devem conter no centro cirúrgico. Os impressos de uso obrigatório na sala de cirurgia são folha de gasto da sala de material, folha de anestesia, folha de prontuário e descrição cirúrgica, requisição de sangue e exames de sangue e receituário. Anestesia e o papel da enfermagem. Anestesia é a perda parcial ou completa da sensação de dor, com ou sem perda da consciência. A analgesia é a perda da consciência sem perda da sensação de dor. O anestésico escolhido pelo anestesiologista, que observa os fatores como estado geral do paciente, sua idade, medicamentos utilizados por ele, a natureza do procedimento cirúrgico, emergência ou eletivo, exames laboratoriais, uso de eletrocautério ou bisturi elétrico e a preferência do paciente. Todos esses itens são importantíssimos para a avaliação do anestesista, né, na escolha do tipo de anestesia utilizar para cada cirurgia e para cada paciente. Rolatano, fluoxetine, como doperidol, fentanila e tinidazol. Anestesia geral apresenta 3 fases: indução, fase de momento de administração do anestésico até o instante em que o grau adequado de depressão do sistema nervoso central é atingido, quando ocorre a perda da consciência, da capacidade de sentir dor e de reagir a uma série de estímulos externos, preservando, porém, as funções vitais. Quais são essas funções vitais? Vocês sabem, né? Lembram das outras aulas. As funções vitais são pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corporal, certo? Essas é mantida dentro do parâmetro normal, certo? A anestesia geral, ela não faz com que esses parâmetros alterem. Se eles alterar, é uma intercorrência, certo, que está acontecendo no momento daquela cirurgia ou daquela administração daquele anestésico.
Então, tem que ser reavaliado antes de iniciar o procedimento ou intervir mesmo que já esteja em procedimento na alteração que foi apresentada. Ainda sobre a anestesia geral, manutenção, fase em que são administradas drogas suplementares com a finalidade de manter a depressão do nível requerido, recuperação ou despertar, fase em que o medicamento já foi metabolizado e eliminado do organismo, iniciando-se a recuperação dos movimentos em geral. São deveres do circulante durante a indução anestésica estar ao lado do paciente, ligar o aspirador, que deve estar à cabeceira da mesa, pronto para o uso, e posicionar o paciente de acordo com as instruções do anestesista ou cirurgião. São possíveis complicações relacionadas à anestesia: vômito, aspiração, parada cardíaca, broncoespasmo, laringoespasmo, obstrução respiratória ou choque. Anestesia regional. O anestésico regional bloqueia a sensação da dor na raiz ou tronco do nervo e afeta a região do corpo sem perda da consciência. Pode ser ela raquidiana ou epidural, extradural e caudal. São vários tipos de anestesia, como a gente pode ver, que é utilizada, que o paciente ele não perde a consciência, certo? Ele continua consciente, mas tem um alívio local, não é? Daquela dor. Ele atinge a raiz ou tronco do nervo da parte afetada, como a gente pode ver aqui. A anestesia raquidiana ou subaracnoide. São utilizadas xilocaína ou novocaína, que promovem o bloqueio dos nervos raquidianos quando injetados no espaço subaracnoide. Indicação: operações intra-abdominais, cirurgias de membros inferiores e partos. Possíveis sequelas: infiltração da pele no local da punção, processo neurológico, anormalidade óssea na região lombar. Possíveis complicações: parada respiratória por paralisia dos músculos, cefaleia, náusea, vômito e complicações neurológicas. Anestesia epidural ou peridural, realizada mediante a introdução do anestésico local no espaço extra ou epidural, ao redor da dura mater. Indicação: operações nas proximidades do ânus, períneo ou trato urinário inferior. Anestesia por bloqueio e por infiltrações locais. O bloqueio afeta o nervo plexo e é útil em cirurgias realizadas em pequenas áreas, como plexo braquial, intercostal e bloqueio orbital. A infiltração de anestésicos locais afeta a junção nervo-cutânea. Drogas utilizadas: hidrocloreto de procaína, hidrocloreto de hidrocaína e hidrocloreto de bupivacaína.